Se você é como eu, o ChatGPT já virou praticamente o seu braço direito. Ele ajuda a rascunhar e-mail, resumir relatório, organizar ideias, fazer post para as redes sociais. Mas e se eu te disser que essa tecnologia já está ficando para trás? Enquanto o mundo inteiro está aprendendo a conversar melhor com a inteligência artificial, uma revolução já começou. Uma nova geração de IA. Ela vem se fortalecendo, ela age, executa, cumpre objetivos sozinha. Eu sou Luiz Ottoni, especialista em SEO há mais de 10 anos e hoje eu vou te apresentar a Manus AI, uma inteligência artificial que está sendo chamada de o primeiro agente autônomo de propósito geral, uma IA que pensa e trabalha sozinha. Neste vídeo eu vou te explicar como ela funciona e por que isso pode mudar completamente a rotina de quem trabalha com SEO e marketing digital. Pessoal, ferramentas como o ChatGPT, Gemini e Claude, elas mudaram o nosso jeito de criar, programar, pesquisar. Isso a gente já sabe, né? Mas todas elas têm uma limitação fundamental, elas são reativas. Vou usar o ChatGPT como exemplo. Você pede algo, ele responde e na maioria das vezes, perfeito, ele funciona super bem. Só que você precisa pedir cada passo, cada ajuste, cada correção e cada decisão. E aí acaba sendo aquele mesmo ciclo, né? Prompt, resposta, novo prompt. Então você meio que continua sendo aí o cérebro, né? Então você continua sendo o cérebro da IA, ela é só ali uma mão de obra. Se você já tentou usar uma IA dessas em um projeto realmente complexo, que acaba exigindo aí várias etapas, você vai saber muito bem aí do que eu tô falando, né? Não dá para você pedir tudo de uma vez e esperar que a IA ela te entregue algo pronto, porque existem vários processos que você vai ter que pedir para a IA retrabalhar. Então você precisa meio que quebrar, quando você está usando aí as IAs tradicionais, você precisa quebrar tudo em dezenas de micro tarefas. Então, por exemplo, pesquise o público-alvo, agora analise os concorrentes, depois escreva o texto, sugira as imagens, enfim. No final, você acaba sendo ainda o gerenciador daquilo tudo. A sua produtividade ela pode até aumentar, mas a execução ela acaba sendo ainda sua. E tem mais um ponto importante. Essas IAs respondem com base no que já sabem. Elas não saem para investigar, não navegam de verdade, a não ser que você esteja usando ali um Perplexity, né, que você pede para ele navegar, mas elas acabam não interagindo muitas vezes com o mundo real, em tempo real. Elas dependem ali do que já foi alimentado na database delas. Então elas te dizem o que elas sabem naquele momento, elas não descobrem o que não sabem. E esse é o grande gargalo da maioria das nossas IAs que a gente utiliza no dia a dia. Ela acaba sendo um assistente, mas não um agente. E aí vem a solução que está no título do vídeo de hoje, Manus AI. Agora, imagina o seguinte, em vez de dar uma lista de comandos, você entrega um objetivo. Então, você se afasta, deixa ali a sua mesa e espera a mágica acontecer. E olha lá, não é um chatbot, tá? É um agente autônomo. E é exatamente esse o conceito do Manus AI. A Manus, pessoal, a empresa aí que está por trás da ferramenta, ganhou destaque no ano passado, em 2025, e o nome vem do latim. Manus significa literalmente mão. Uma ótima escolha para uma IA que executa, age e de fato coloca a mão na massa, que é o que a gente sonha desde que as IAs começaram a aparecer. Com a Manus, você não pergunta como fazer algo, você diz o que você quer alcançar e a ferramenta ela vai meio que tentar descobrir o passo a passo para poder chegar lá. E o mais legal, conforme a gente vai ver juntos aí mais sobre essa ferramenta, é que você vê passo a passo acontecendo. Então, por exemplo, em vez de pedir hotel, depois voo, depois restaurante, você simplesmente chega ali no Manus e fala assim, olha, planeja uma viagem de 10 dias para o Japão para uma família de 4 pessoas com foco, por exemplo, cultural. Então, uma família que gosta bastante de museus, etc. E o meu orçamento, digamos que seja aí 20 mil reais. A partir daí, pessoal, o Manus vai pegar o prompt que você colocou ali para ele e ele vai assumir o controle de tudo. Então, ele funciona como se fosse uma equipe inteira ali de especialistas. O agente planeja, o outro pesquisa, navegando na internet para entender os dados, né, os preços daquele momento para aquela viagem, quais são as principais atrações turísticas, enquanto o outro agente está ali colocando tudo num resultado final.
que você vai receber de fato no final? Um itinerário completo, com link, mapa, custo, resumo de orçamento, tudo pronto. Então, assim, pensa que eu te dei esse exemplo da viagem, mais para exemplificar como que funciona por detrás das cortinas com humanos, mas começa a aplicar isso no seu dia a dia, nas estratégias que você executa com a IA, no marketing digital, por exemplo, tá? Vamos falar aí de como que a gente pode usar no SEO, que é um tópico que a gente fala aqui no canal. Então, vamos trazer isso aqui para nossa realidade, para profissionais de SEO, enfim, de marketing digital. Vamos supor que a Manus ela pode automatizar grande parte ali do nosso trabalho, né? Então eu quero fazer uma pesquisa de palavra-chave, um relatório. E vamos usar juntos ali um prompt no Manus, como por exemplo, sou um profissional de SEO, faço uma análise completa ali do nicho de café especial no Brasil. Vamos supor que você recebeu ali um lead, um cliente ali da área de café, né? E encontre 50 keywords de cauda longa com baixa concorrência e organize por intenção de busca em uma planilha do Google Sheets. Pessoal, olha o tanto de processos que eu estou entregando para o Manus, né? Com esse output final. Eu preciso que ele faça uma análise de concorrência, eu preciso que ele entenda quais são termos relevantes dentro do nicho do segmento e eu preciso que ele investigue a intenção de busca por detrás dessas palavras-chave. E aí, obviamente, ele vai analisar isso com foco em entender quais são as páginas que já estão ranqueando para esses termos, né? Que ele vai trazer ali para mim. Então, isso o Manus ele faria em minutos o que levaria horas para um analista fazer, ou enfim, até um consultor fazer. Então, ele se conecta ali às ferramentas de SEO, ele vai analisar volume, ele vai analisar a dificuldade, ele vai analisar a SERP, a intenção de busca, e ele vai te entregar uma planilha pronta, com dados inclusive de ferramentas, porque você consegue integrar ali dados do SEMrush, do S-Ranking, então assim, ele não vai se basear apenas em dados da SERP, ou enfim, de pesquisas que ele encontrou na web, que estão já fora de data, né, então que já são pesquisas aí outdated, antigas, porque ele se conecta com a SERP do momento atual, com dados atuais, com ferramentas atuais, então pensa numa ferramenta que vai te entregar de fato um output que um analista entregaria. É isso que o Manus propõe. Um outro exemplo legal, pessoal, é o de relatórios, que é algo que eu utilizo, venho testando ali no dia a dia com os meus clientes, tá? Então vamos supor que eu quero pedir ali para o Manus fazer uma análise com base em dados do Google Search Console e do Google Analytics, né? Então eu chego para ele e peço ali, olha, identifica as URLs com queda de cliques maior que 20% e aumento na taxa de rejeição, por exemplo, né? E eu quero que você me dê no final um PDF com as 10 páginas mais críticas que eu preciso trabalhar. Gente, um exemplo bem prático ali de uma auditoria que eu entregaria para o meu cliente, né? Esse prompt. Então, o Manus ele vai fazer tudo sozinho. Ele vai extrair os dados do Search Console, ou eu posso, obviamente, fazer o upload ali da planilha do Search Console para ele. Ele vai analisar esses dados e ele vai formatar esses dados, trazendo esse resultado num formato de output que seja apresentável para o meu cliente. Lembrando que eu posso, inclusive, fazer com que esse relatório ele seja programado. Então, se eu quiser que ele faça isso todos os meses, por exemplo, naquela mesma data, eu também consigo fazer isso com o Manus. É ou não é legal, pessoal? Seguindo agora para um outro tópico aqui no vídeo, que seria a comparação do Manus com o ChatGPT, que é uma comparação ali que o pessoal procura bastante. Eu testei, obviamente, ali a Manus, né, ao longo dos últimos dias ali para a gente falar aqui junto sobre ela. Coloquei lado a lado ali com o ChatGPT, com o Perplexity, que inclusive tem vídeos aí no canal para vocês verem. E as diferenças, elas são claras. Primeiro ponto, pessoal, autonomia versus assistência. O Manus, ele foca na autonomia, enquanto as outras ferramentas, inclusive o Perplexity também, foca na assistência. O ChatGPT, ele conversa, ele ajuda, isso é ótimo. No entanto, o Manus executa, e aí que está a principal diferença. Ela assume o controle. Enquanto o ChatGPT ele tá te dando ali as peças, a Manus entrega o quebra-cabeça montado para você. Segundo ponto, respostas versus projetos. O ChatGPT ele é excelente para um único prompt. Você vai lá, coloca o seu prompt ali, ele vai dar o output e aí você vai retrabalhando o output de acordo com
com que você for recebendo. A Manus, pessoal, ela executa com fluxos completos. Então, se eu chego para ela e eu digo que eu preciso de uma pesquisa de palavra-chave relacionada a um assunto X para um domínio Y, ela vai pensar em todas as etapas sozinhas e vai me entregar um output mais próximo possível do que eu estou esperando. Então, assim, demora mais para de fato ela me trazer o output. Não é algo que você deve considerar que vai ser instantâneo. No entanto, quando ela entregar, ela vai de fato entregar algo pronto, um output pronto, seja um relatório, seja uma pesquisa de palavra-chave. Então, isso é a principal diferença entre as ferramentas nesse sentido. Agora, um terceiro ponto que também o pessoal questiona bastante em relação ao Manus e às outras ferramentas é a questão da criatividade versus funcionalidade. Aqui o ChatGPT, ele acaba vencendo, tá? Para ser super sincero. Então, para textos criativos, brainstorming, né, em linguagem humana, o ChatGPT ele acaba sendo melhor, né? Então, a ferramenta que está sempre ali no seu dia a dia, você consegue ter um output rápido, você consegue trabalhar em cima dela para que ela vá ficando cada vez mais humanizada, mas você vai precisar trabalhar vários outputs ali até você chegar na resposta que você está precisando. A Manus, por outro lado, ainda pode soar um pouco robótica, né? Então ela demora um pouquinho ali para poder pegar aquele tom mais humanizado. Só que esse é um ponto que eu diria que pode ser melhorado pela ferramenta e a gente deve ver melhoras em relação a isso nos próximos updates que a ferramenta traga aí pra gente. Bom, e um ponto que também é bem importante, principalmente pra gente aí brasileiro que ganha em reais, né? Preço. Principalmente porque as ferramentas elas cobram em dólares, né? Muitas vezes em dólar, até em euro. O ChatGPT, como você sabe, tem versão gratuita. Então, se eu não tenho grana, quero usar a versão gratuita, mesmo que um pouquinho limitada ali em relação aos outputs, consigo usar, né? Então, eu tenho a versão gratuita, eu tenho um plano pago que é razoavelmente acessível. A Manus, ela também oferece um esquema de créditos diários, tá, pessoal? Porque é um pouco diferente do ChatGPT, tá? Então, não tem aquela coisa de você paga e é ilimitado. Ela tem créditos. Então, cada tarefa vai uma quantidade de créditos de acordo com a complexidade dessa tarefa, tá? Então, o melhor dos cenários é você usar as duas ferramentas juntas. Por quê? Porque você pode ter o ChatGPT ali do seu lado a lado no dia a dia para você fazer consultas do dia a dia, responder a perguntas rápidas, sumarizar um e-mail, enfim, adaptar um tom em uma mensagem, seja o que for que você faça aí no seu dia a dia, enquanto você deixa humanos ali para fazer o trabalho que um analista, que um assistente faria, algo mais para execução. Então, o legal é você combinar as duas ferramentas, beleza? Bom, pessoal, e um outro ponto também que eu queria trazer nesse vídeo aqui é a compra pela Meta do Manus, né? Então, a Meta, que tá aí por trás do Facebook, Instagram, WhatsApp, anunciou recentemente a compra da Manus AI por um valor de 2 bilhões de dólares. Isso, até certo ponto, valida uma coisa, né? Agentes autônomos são o futuro. Até porque a Meta não investiria em algo que ela não vê futuro, não vê previsibilidade. Então, claro, a Meta quer sair na frente. Na prática, isso significa que essa tecnologia vai se popularizar rápidos. Agentes autônomos é algo que vem sendo falado há anos, mas agora com essas ferramentas e com a Manus, a gente está vendo isso se concretizar, tá? Então, a ideia ali da Meta por detrás disso tudo é o quê? Integrar a Manus em produtos como, por exemplo, o WhatsApp, Instagram. Agora, pessoal, imagina o potencial disso. Se você trabalha no dia a dia ali com WhatsApp, com Instagram, imagina você poder ter um agente dentro da Manus automatizando mensagens, automatizando posts, então automatizando essa parte criativa. Isso é genial, uma jogada de mestre ali da Meta, porque ela sabia que até ela conseguir criar algo como o Manus demoraria mais do que se ela comprasse isso, né? Então, imagina só um futuro em que você tenha esses agentes autônomos fazendo esse tipo de tarefa para você. Então, isso muda
tudo, inclusive as nossas estratégias de SEO, as nossas estratégias orgânicas. Em conclusão, pessoal, eu quis fazer esse vídeo porque eu vejo que a Manus representa uma virada de chave, né? Então a gente está vendo que a gente está saindo da era conversacional nas IAs, né? Então aquela era da conversa, de você chegar ali no ChatGPT, no Gemini, colocar um prompt rápido, e a gente está indo para uma era de execução, onde a gente vai começar a extrair da IA de fato um trabalho que seria um trabalho humano, um trabalho braçal, né? A gente consegue ver a IA de fato trazendo um output, trazendo um resultado que a gente pode aproveitar no nosso trabalho, no dia a dia, né? Então a gente vai de usuários ali que perguntam para gestores que delegam objetivos, porque você pode usar humanos como se fosse um analista seu, né? Então como se fosse alguém da sua equipe no seu dia a dia. Um outro ponto que me chama bastante atenção é que uma gigante americana, né, a Meta, fazendo negócio com uma empresa chinesa, porque a Manus é uma empresa chinesa de IA, mostra o peso que a China, né, tem em dados e tecnologia. E levanta até certo ponto, uma pergunta bastante importante. Como que o Google e a OpenAI, que está ali por trás do ChatGPT, e, claro, outras Big Techs devem reagir em cima disso, porque até agora a gente sabe que, por exemplo, o ChatGPT até tem o agente deles ali, né? A gente tem um vídeo aqui no canal falando sobre isso, vou deixar linkado aqui para vocês, caso vocês não tenham visto o vídeo ali da parte de agentes do ChatGPT. A gente até tem, mas não funciona muito bem, tá? Para ser super sincero, não é a mesma coisa do ChatGPT. Tem muita limitação, né? Ele trava bastante na navegação, então assim, a gente sabe que o produto da OpenAI, do ChatGPT, está bem atrás ainda do que o Manus é hoje, né? Então, como será que as Big Techs e esse mercado vai reagir diante disso? E, por fim, eu quero saber de você. Você já testou a Manus AI? Você ficou impressionado com todos esses pontos que eu trouxe aqui para você? Ou você ainda está ali nas IAs tradicionais, você está apenas usando as IAs para coisas bem básicas, conversando com as IAs, enfim. Me conta, como que você está usando as IAs aí no seu dia a dia e se você já testou a Manus ou se vai começar a testar a partir desse vídeo, beleza? Deixa a sua opinião aqui nos comentários, isso fortalece bastante a nossa comunidade de SEO. E um favor que você faz para mim, vou te pedir apenas para você deixar o like se você aprendeu alguma coisa relevante aqui nesse vídeo e se inscrever no canal ativando o sininho para você receber notificações sempre que a gente publica vídeos novos aqui. Voltei com o canal recentemente, como vocês sabem, e a gente está trazendo vídeos novos todas as semanas, muito mais bem trabalhados, né, com um roteiro legal aí para de fato trazer informações relevantes para vocês. Por isso que a gente diminuiu um pouquinho a quantidade de vídeos, mas a qualidade deles vai melhorando com o tempo. Beleza, pessoal? Muito obrigado para quem assistiu até aqui e vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!